Receitas financeiras. Este também é um assunto que sofreu bastante mudanças. E é interessante a gente trazer esse tópico porque ele nos ajuda a entender um pouco da complexidade da FD Contribuições. Vamos lembrar um pouco o histórico da questão das receitas financeiras. No regime cumulativo, no qual se tributam apenas as receitas da atividade, você não vai pagar PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, salvo, é claro, se você for um banco. Então, empresas do cumulativo não pagam, já era assim desde sempre. Agora, no regime não cumulativo, essas empresas, o que acontece? Poderia ser cobrado sobre receita financeira. Lembrando há pouco, né, foi mencionado que no regime não cumulativo, ele alcança todas as receitas, ou seja, inclusive financeira. Mas o que nós tínhamos? Nós tínhamos alíquota zero desde 2005 até agora 30 de junho de 2015, havia alíquota zero para receitas financeiras. Mas isso houve uma mudança. Por meio do decreto 8.426, as receitas financeiras passaram a ser tributadas no regime não cumulativo. Então, importante observar aqui a mudança. Cumulativo continua sendo não tributado. No regime não cumulativo, passou a ser tributado a partir do dia 1º de julho, por meio deste decreto 8.426. Ponto importante é que passou a ser tributado, mas não nas alíquotas de 1,65 e 7,6. Ele passou a ser tributado às alíquotas de 0,65 e 4%, ou seja, uma alíquota diferente. Continua sendo não cumulativo, só que ao invés daquelas alíquotas maiores, foi aplicada uma alíquota menor. É claro que esse decreto, há várias polêmicas sobre ele, há uma discussão de que ele seria inconstitucional, e a meu ver ele é inconstitucional, porque nós tivemos um aumento de tributo por meio de decreto, e pelo princípio da legalidade, aumento de tributo teria que ser por meio de lei. Mas deixando essa discussão jurídica de lado, o que nós temos? É que, via decreto, paga-se PIS e COFINS sobre receitas financeiras no regime não cumulativo desde o dia 1º de julho. Antes disso, já se pagava sobre a questão de juros sobre capital próprio, mas todas as demais tinham alíquota zero. Então saiu esse decreto, deu muita polêmica. O governo federal abrandou um pouco essa questão. De que forma? Reduzindo a alíquota para zero em relação a algumas situações, por exemplo, variações cambiais, então que seria um grande problema você tributar a variação cambial, mas para isso ele cedeu, manteve a alíquota em 0%. Com esse cenário nós passamos a ter que situação? Empresas do regime não cumulativo, de maneira geral, pagariam PIS e COFINS sobre receita financeira, tem essa situação de exceção com alíquota zero, e tem os juros sobre capital próprio, que já eram tributadas antes nas alíquotas normais e continuam sendo. Para você colocar isso na FD Contribuições, como que vai ficar toda essa mudança? E olha que interessante isso. Então nós vamos passar a ter, por exemplo, uma aplicação financeira. Um dinheiro que a empresa coloca no banco. Ela vai ter que pagar PIS e COFINS daquilo. As alíquotas de 0,65% e 4%. Uma alíquota diferente, não é a alíquota básica do regime não cumulativo. Consequentemente, você terá que informar isso na FD utilizando o CST 02, o Código de Situação Tributária 02. Ok? Coloca lá a alíquota de 0,65% e 4%. Se a empresa também tiver um juro sobre capital próprio, neste caso, ela vai tributar a 1,65% e 7,6% na alíquota normal. E por ser alíquota normal, CST 01. Mas aquela empresa também exporta e teve uma receita de variação cambial naquele período. Variação cambial tem alíquota zero, portanto vai informar com CST 06. Olha a complexidade que é PIS e COFINS. Nós estamos falando de receita financeira, e para a empresa informar uma receita financeira na FD, ela vai ter que utilizar vários campos, colocar várias vezes essa informação, porque eles terão CSTs diferentes. Aplicação financeira do banco, CST 02, tributa 0,65 e 4. Juros sobre capital próprio, CST 01, tributa 1,65 e 7,6. E se teve uma variação cambial, aí não paga nada de PIS e COFINS,
mas tem que informar na FD, sempre lembrando, na FD você coloca tudo, inclusive aquilo que não é tributado, e coloca no CST 06. Se for uma empresa do cumulativo, a gente lembra que a empresa do cumulativo não paga sobre receitas financeiras, ela sendo não financeira, sendo uma empresa não financeira, então não vai pagar. Mas tem que informar na FD? Tem que informar na FD porque todas as receitas têm que ser informadas. Qual CST que você usa nesse caso? CST 08. Vejam, nós estamos tratando só de receita financeira e poderão ser usados 4 CSTs diferentes, dependendo de cada um desses encaixes. Isso demonstra que realmente não dá para você tratar FD contribuições com pouca importância. Ele tem um grande reflexo no dia a dia das empresas. E você pode facilmente, então, diante disso, acabar prestando uma informação errada. Por isso que é importante, antes de pensar na obrigação acessória, conhecer o tributo, que é o que a gente está fazendo um pouco aqui. Antes de eu falar logo da obrigação acessória, vamos entender como funciona a PIS e COFINS para ver os reflexos disso na hora de fazer a obrigação acessória. Um outro assunto também bastante polêmico e que as empresas precisam ficar atentas é quanto à formação da base de cálculo. No início da apresentação, eu mencionei o quanto é complexo o PIS e COFINS, o quanto questões básicas ainda não foram solucionadas. Um exemplo disso também é a própria base de cálculo. O que entra e o que não entra nessa base de cálculo. O IPI entra, e o próprio PIS e COFINS, e o ICMS da substituição tributária. Há muita polêmica sobre isso. Essa questão, inclusive, já chegou até ao Supremo Tribunal Federal. Já tivemos uma decisão do STF favorável, mas foi só a uma empresa. Nós temos outras decisões que teriam efeito para todos, mas essas demais ainda não foram julgadas. Como que está a situação hoje diante disso? Em termos legais, na hora de você apurar o seu PIS e COFINS, pegar a base de cálculo, o que entra? O valor dos produtos, então o valor ali do produto, mais os tributos ICMS, PIS e COFINS. Então você pensando numa nota fiscal, qual que é o valor da nota fiscal? É aquele valor ali correspondente ao total dos produtos. No exemplo que eu coloquei aqui, R$ 10.000. Só que esse não é necessariamente o valor total da nota. No nosso exemplo aqui, essa empresa também tem ICMS-ST de 1.710 mais IPI de R$ 1.000. Total da nota, 12.710. Então você tem uma nota com esse total, 12.710. O valor dos produtos é 10.000. Se você for olhar nos detalhes dela, você vai ver que tem 1.800 de ICMS e tem mais 165 de PIS e 760 de COFINS. Em termos legais, a base de cálculo é R$ 10.000. O que as empresas têm discutido na justiça? Que a base de cálculo não deveria ser esses R$ 10.000, porque se eu calcular sobre R$ 10.000, eu estou pagando PIS e COFINS sobre ICMS, e ICMS não é receita minha. Estou pagando sobre PIS e COFINS, que também não é receita minha, são receitas de quem? ICMS do Estado, PIS e COFINS da União. Então a tese que se usa é que você teria que pagar PIS e COFINS sobre o valor líquido de tributos, sem considerar o ICMS, sem considerar o PIS e sem considerar a COFINS. Neste exemplo hipotético que eu coloquei aqui, com essa tese nós teríamos uma redução da base de cálculo de 27,25%. Vejam o impacto disso. Isso é muito importante. Nós estamos falando em reduzir a base de cálculo em mais de um quarto, mais de 25%. Há poucas teses aí, para não dizer que não há mais nenhuma, que você possa reduzir tanto a carga tributária de PIS e COFINS. É uma tese que, a meu ver, tem bastante lógica, já tem decisão favorável no Supremo, e eu recomendo que todas as empresas analisem essa situação. Você não pode, é claro, passar a aplicar essa base menor de imediato, você tem que discutir isso na justiça, ter uma decisão favorável, mas vale a pena. Ao final, vai efetivamente ganhar? Não sei, não dá para garantir, mas uma coisa é certa, todos têm que avaliar a situação, porque a redução da base de cálculo é muito grande, como está colocado aqui neste exemplo. E além dessa questão da discussão, recomendo a todos
deem uma olhada como vocês estão apurando a base de cálculo. Ah, mas eu não preciso me preocupar com isso, que o meu sistema faz para mim. Já vi inúmeras vezes sistemas fazerem isso de maneira errada. É importante, então, você dar uma olhada se o seu sistema está calculando correto. Já vi várias vezes sistemas que calcula sobre o ICMS-ST, que não precisa, ou então que calcula sobre o IPI, que também não precisa, e aí não tem nada de polêmica. A empresa está pagando tributo maior de forma totalmente desnecessária. Quando eu vou fazer algum trabalho de revisão, então a primeira coisa que eu coloco para analisar é justamente isso. Vamos ver se a empresa não está pagando sobre o valor indevido em relação ao ICMS e IPI. É uma coisa básica, mas você ainda acha muito erro quanto a isso. Muitas vezes, em decorrência daquela ilusão de achar, meu sistema faz isso, ele vai fazer certo. Dê uma olhada, recomendo. Talvez você tenha uma boa oportunidade ali, sem nem mesmo ter que discutir na justiça, em reduzir a sua carga tributária de PIS e COFINS. Outra coisa que é importante também quando a gente fala do PIS e da COFINS é a gente entender um pouco a sua natureza, um pouco da sua lógica. O que acontece? Primeiro ponto, a questão da importância dos documentos fiscais para PIS e COFINS. Como que isso funciona atualmente? PIS e COFINS, ele tem um fato gerador que a gente chama de complexivo. Por quê? O fato gerador ele não surge a cada venda isolada. Não é cada venda que necessariamente já surge o montante do PIS e COFINS a ser pago. O valor de PIS e COFINS a ser pago, ele surge de um total de vendas do mês. Se nós formos para as leis, a 9.718, a 10.637, a 10.833, a gente vai ver que o fato gerador do PIS e da COFINS é o quê? Ou o faturamento mensal, regime cumulativo, ou o total de receitas auferidas no mês, no regime não cumulativo. Então, o fato gerador do PIS e da COFINS não é cada faturamento isolado ou cada receita isolada, mas sim o total de receitas do mês. Por isso é comum surgirem algumas dúvidas em que sentido? Se você pegar o PIS e COFINS calculado de cada nota fiscal e colocar isso na FD Contribuições, você vai ver que o total calculado não corresponde necessariamente ao valor calculado somando o total de cada nota. Você vai ter algumas diferenças ali, dependendo do faturamento, pode ser menor ou maior isso. Por quê? Por causa da questão dos arredondamentos. Quando você faz o cálculo lá e coloca o valor do tributo nota a nota, você tem um cálculo operação a operação. Só que PIS e COFINS de maneira correta, ele é calculado o quê? Pelo total do mês. E a FD Contribuições faz dessa forma. Ela pega todas aquelas notas, todo o valor de vendas, joga aquele valor e calcula PIS e COFINS sobre aquele montante. Então é comum você ter uma diferença entre a soma nota a nota com o total apurado no mês, em decorrência desse fato gerador complexivo. Este é um ponto, então, que tem um reflexo nos documentos fiscais. Um outro ponto é que nós temos que entender que a não cumulatividade do PIS e da COFINS ela é diferente da não cumulatividade do ICMS. Ela não guarda aquele apego, o valor que você vai tomar de crédito é o valor que o outro pagou. Não é assim para PIS e COFINS. Isso é muito importante para a gente entender a não cumulatividade do PIS e da COFINS. Enquanto no ICMS você toma crédito daquilo que o outro pagou, para PIS e COFINS o crédito ele é gerado internamente na empresa. Ou seja, aquela informação de PIS e COFINS que consta lá da nota fiscal do teu fornecedor, aquilo é meramente figurativo. Não é daquele valor que você vai tomar crédito de PIS e COFINS. Hoje nós temos a necessidade de informar PIS e COFINS da nota, de venda, as empresas é importante que elas confiram quando elas recebam, mas aqueles valores, de fato, eles são figurativos, eles não correspondem necessariamente nem ao total que você vai pagar de PIS e COFINS ao final do mês, e menos ainda ao quanto você vai tomar de crédito. Então não ache que o seu valor de crédito é aquele valor que está ali informado no PIS da COFINS. O seu crédito é sempre gerado internamente. Ah, mas então, se eu receber de um fornecedor uma nota, o fornecedor de forma errada colocou que aquilo tem alíquota zero. Eu posso mesmo assim tomar crédito de PIS e COFINS? Pode, tranquilamente.
porque o seu direito ao crédito não nasce do que está no documento fiscal, mas o seu crédito nasce internamente na empresa. Ou seja, vejam que há hoje uma convivência maior com documentos fiscais para PIS e COFINS, só que a legislação não foi alterada. A legislação de PIS e COFINS continua a mesma que existia antes de PIS e COFINS ser informado na nota fiscal, porque essa informação de PIS e COFINS elas só vieram com os documentos eletrônicos e a lei de PIS e COFINS não foi alterada. Então a gente pode efetivamente dizer que aquilo que consta de PIS e COFINS nas notas fiscais realmente são informações figurativas. Não é porque está ali que aquilo necessariamente é devido, que vai ser aquele valor exato que você vai pagar, e menos ainda que você vai ter direito ou não ao crédito, porque está ali no documento fiscal. Algo que também gera muita polêmica em relação ao PIS e COFINS é nós entendermos a extensão da não cumulatividade desses tributos. Vou explicar para vocês, nós temos duas correntes de interpretação dessa não cumulatividade. Uma corrente chamada constitucionalista e outra corrente chamada legalista. O que diz a corrente chamada aí constitucionalista? Essas pessoas entendem o quê? Que na hora de você apurar os créditos de PIS e COFINS, você poderia tomar crédito de todas as despesas da empresa. Tudo que a empresa tiver de despesa. Qual a lógica que eles usam? E eu acho uma lógica adequada. PIS e COFINS incide no regime não cumulativo sobre o total de receitas. Para você ter um tributo de fato não cumulativo, então, todas as despesas deveriam dar crédito. Seu tributo à receita, toda despesa deveria dar crédito. Essa é a lógica da corrente constitucionalista. Então, eles defendem que toda despesa daria crédito. Só que do lado oposto a esta corrente, nós temos a corrente chamada legalista. Para esta corrente, não interessa se aquilo é necessário. Para você tomar crédito, aquilo que tem que estar na lei. Você só toma crédito daquilo que está de forma literal previsto na lei. Se não estiver na lei, ainda que aquilo seja importante, você não poderá tomar crédito de PIS e COFINS. Então vejo que nós temos situações opostas. Num primeiro entendimento, você poderia tomar crédito de tudo que é despesa da empresa e pelo segundo, só daquilo que está na lei. Mais precisamente na Lei 10.637 e na Lei 10.833. E qual dessas correntes a Receita Federal segue? Não há nem dúvidas, né? Ela segue a corrente legalista. Você só pode tomar crédito daquilo que está na lei. Só que não é só a Receita que segue essa corrente. A gente tem visto que no judiciário esta corrente também tem prevalecido. Então, por mais que eu ache adequada a corrente constitucionalista, eu acho que ela tem mais lógica, ela não está mais na moda no judiciário, então é meio difícil você continuar insistindo. Isso já chegou, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, ele não decidiu ainda, mas é uma tese difícil. Então é melhor realmente, na prática, nós ficarmos com a corrente legalista, a não ser que a gente queira, de fato, correr um grande risco fiscal, sabendo que isso dificilmente nós vamos ganhar no judiciário. Então, pela corrente legalista, você só pode tomar crédito daquilo que está de fato transcrito na lei. E com FD Contribuições agora, o fisco ficará sabendo do que de fato eu estou tomando de créditos. Porque antes nós tínhamos campos resumidos lá no DACOM, que você colocava valores totalizados. Agora na FD Contribuições não mais. Na FD Contribuições você terá nota a nota, tudo transcrito com todos os detalhes, NCM, código do tipo do serviço, ou seja, você vai ter uma transparência muito maior daquilo que você está tomando de crédito e, consequentemente, também um risco muito maior caso você aproveite algum tipo de crédito indevido. Então é muito importante a gente entender essa lógica da não cumulatividade. Então o que tem prevalecido agora é você só toma crédito daquilo que está na lei e o critério não é aquilo que é necessário, imprescindível, como é o imposto de renda. Não, é só aquilo que está na lei. Se você fizer algo diferente, você tem um risco fiscal e agora você está muito mais exposto perante a administração tributária.